Continuando o Sermão do Monte, capítulo 3. Entretanto, sabemos quais argumentos têm sido usados contra a citada distinção. Dizem-nos que precisamos tornar a igreja mais atrativa para quem está do lado de fora. E a ideia é que nós devemos tornar o mais parecível possível com quem está do lado de fora. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, houve certos padres populares que se misturavam com as pessoas, fumavam na companhia delas e faziam isto ou aquilo, a fim de encorajá-las. Certos líderes religiosos imaginavam que, desse modo, terminada a guerra, os ex-combatentes haveriam de começar a frequentar as igrejas em grandes números. Sem embargo, não foi o que se sucedeu, pois as coisas jamais ocorreram desta maneira. A glória do Evangelho, bem pelo contrário, consiste em que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, inevitavelmente ela atrai as pessoas. É somente então que este mundo começa a dar ouvidos à mensagem cristã, embora possa odiá-la a princípio. É assim que os reavivamentos têm início. Ora, isso também precisa ocorrer conosco como indivíduos. Não deveríamos ambicionar ser o mais parecidos possível com todo mundo, embora continuássemos crentes. Pelo contrário, deveríamos ambicionar ser o mais diferentes possível daqueles que não são crentes. Nossa ambição deveria ser assemelharmos-nos a Cristo, e quanto mais melhor. Ora, quanto mais nos parecermos com Cristo, tanto mais seremos diferentes de todos os que não são crentes. Permita-me mostrar-lhe isto com detalhes. O crente e o incrédulo são totalmente diferentes quanto àquilo que admiram. O crente admira quem é humilde de espírito, ao passo que os filósofos gregos desprezavam a humildade. E todos quantos seguem a filosofia grega, intelectualmente ou na prática, continuam exibindo aquela mesma atitude. O mundo diz do verdadeiro crente que ele é um fraco, um simulacro de homem, ou que ele não é viril. Essas são as expressões típicas do mundo, pois os homens mundanos acreditam na autoconfiança, na autoexpressão e no ser dono do próprio nariz. Mas o crente acredita em ser humilde de espírito. Abramos um jornal e vejamos ali o tipo de pessoas que este mundo admira. Não se pode achar algo mais remoto das bem-aventuranças do que aquilo que atrai o homem natural, o homem mundano. O que atrai a admiração do indivíduo mundano é a antítese mesma daquilo que achamos nas bem-aventuranças. O homem natural aprecia certa dose de jactância, a despeito de ser precisamente essa atitude condenada nas bem-aventuranças. Além disso, como é óbvio, deve haver diferenças no tocante àquilo que o crente e o incrédulo buscam. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Do quê? De riquezas? De dinheiro? De posição social? De fama? De modo nenhum, mas de justiça. Ora, a justiça consiste em nos encontrarmos em boas relações com Deus. Consideremos um indivíduo qualquer que não se afirme crente
e nem esteja interessado pelo cristianismo. Procure-se descobrir o que ele realmente quer e busca, e verificar-se-á que suas atitudes sempre diferem das descrições dadas aqui. Acrescente-se a isso que, como é lógico, os mundanos são indivíduos absolutamente diferentes naquilo que fazem. Isto é apenas uma conclusão lógica. Se eles buscam e admiram coisas diferentes, certamente também praticam coisas diferentes. O resultado disso é que a vida de um crente deve ser essencialmente diversa da vida de quem não é crente. O incrédulo sempre mostra-se coerente com a sua própria atitude. Ele sempre vive para este mundo. Costuma-se pensar: este é o único mundo que existe, e quer aproveitar este mundo ao máximo. Por sua vez, o crente começa dizendo que não vive para este mundo, e isto porque considera este mundo apenas uma porta de entrada para algo que é muito mais vasto, para algo que é eterno e glorioso. Toda a sua perspectiva e ambição difere da do incrédulo. Por conseguinte, o crente sente que precisa viver de maneira diferente das dos homens do mundo. E assim como o indivíduo mundano é coerente consigo mesmo, assim também o crente deve ser coerente com a sua posição de crente. E se o for, será totalmente diferente daquele outro homem, e nem mesmo pode evitar sê-lo. Pedro expressa muito bem esse pensamento no 2º capítulo de sua primeira epístola, ao asseverar que se verdadeiramente crermos que somos um povo chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, então cumpre-nos crer que sucedeu assim conosco, a fim de exibirmos os louvores do Senhor. E Pedro prossegue dizendo: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Essa exortação nada significa senão um apelo ao bom senso lógico dos crentes. Uma outra diferença essencial entre os homens é a crença deles a respeito do que lhes é permitido fazer. O homem mundano confia demasiadamente em sua própria capacidade, como se ele estivesse preparado para fazer qualquer coisa. O crente, por sua parte, é uma pessoa e a única espécie de pessoa no mundo que verdadeiramente vive na consciência de suas limitações. Nos capítulos que se seguem, espero abordar detalhadamente esses aspectos, pois aqui aludi apenas a algumas diferenças essenciais, óbvias, que não podem ser ocultadas e que diferenciam o crente do incrédulo. Não há que duvidar que nada nos exorta tão insistentemente quanto o Sermão do Monte, instando conosco para sermos aquilo que nos cumpre ser, para que vivamos como nos cumpre viver, isto é, sermos semelhantes a Cristo, mediante o total contraste que estabelecemos com aqueles que não pertencem a Cristo.
Portanto, confio que qualquer um dentre nós que se tenha tornado culpado de tentar ser parecido com o homem mundano, em qualquer sentido, não prossiga nessa atitude e perceba quão grande contradição isto faz com nossa fé. Talvez eu consiga sumariar tudo quanto disse no conceito que em seguida expresso. A verdade é que o crente e o incrédulo pertencem a dois reinos inteiramente diversos. Pode-se observar que a primeira e a última das bem-aventuranças prometem a mesma recompensa, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Nosso Senhor começou e encerrou as bem-aventuranças com este informe, porquanto queria dizer que a primeira coisa que nos convém perceber a respeito de nós mesmos é que pertencemos a outro reino que não o deste mundo. Os crentes não são diferentes dos incrédulos somente quanto à essência, mas também são pessoas que vivem ao mesmo tempo em dois mundos diferentes. O crente está no mundo, mas não pertence ao mundo. É fato que o crente vive entre as pessoas deste mundo, mas também é fato que ele é cidadão de um outro reino. Essa é a questão vital estabelecida nesta passagem, da primeira à última linha. Que se deve entender por reino dos céus? Você vai encontrar com pessoas que dizem haver certa distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Mas a minha dificuldade é descobrir esta distinção. Por qual razão Mateus fala em reino dos céus ao invés de aludir ao reino de Deus? Sem dúvida, a resposta é que ele escrevia primariamente para os judeus. E o seu objetivo talvez tenha sido a de corrigir as ideias judaicas sobre o reino de Deus ou dos céus. Eles tinham adotado um ponto de vista materialista do reino. Concebiam-no como algo político e militar, ao passo que o objetivo inteiro de Nosso Senhor era o de demonstrar que o seu reino é algo primariamente espiritual. Em outras palavras, é como se ele tivesse dito: vocês não deveriam conceber esse reino primariamente como uma realidade terrena. Antes, trata-se de um reino celestial, o qual haverá de afetar a terra de muitas maneiras, embora seja algo de natureza essencialmente espiritual, pois pertence à esfera celestial e não à esfera terrena e humana. Por conseguinte, no que consiste este reino? Em sua essência, significa o governo, a esfera ou o reinado de Cristo. Podemos compreendê-lo segundo três ângulos diversos, como segue. Por muitas vezes, enquanto ele esteve entre nós, nos dias de sua carne, nosso Senhor declarou que o reino dos céus já estava presente. Onde quer que ele se encontrasse, exercendo sua autoridade, aí já se encontrava o reino dos céus. Você deve estar lembrado como de certa feita, quando acusaram Jesus de expelir os demônios através do poder de Beelzebu, ele mostrou quão insensata era tal opinião. E então prosseguiu dizendo: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, como está em Mateus capítulo 12, versículo 28. Ora, nisto consiste o reino de Deus. Ali estava a autoridade de Deus, e Deus estava verdadeiramente governando. Além disso, convém nos considerar o que ele disse aos fariseus:
O reino de Deus está dentro de vós, como está em Lucas capítulo 17, versículo 21. Isso equivalia a dizer: o reino de Deus está entre vós, ou ainda, o reino de Deus está se manifestando entre vós. Não fique dizendo, está aqui ou está acolá. Desvencilhai-vos dessa perspectiva materialista. Eu estou aqui entre vós. Estou realizando coisas. O reino já está aqui. Sim, onde quer que o domínio de Cristo se esteja manifestando, ali está também o reino de Deus. E quando Jesus enviou seus discípulos para que pregassem, recomendou que dissessem às cidades que não lhes dessem acolhida favorável. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus, como está em Lucas capítulo 10, versículo 11. Essa é a ideia em pauta. Todavia, convém entendermos também que o reino de Deus está presente neste momento em todos aqueles que são verdadeiros seguidores de Cristo. A Igreja Católica Romana identifica esse reino com a Igreja, mas essa identificação não é correta, porquanto na Igreja há uma multidão mista. O reino de Deus, entretanto, no que concerne à Igreja, só se acha nos corações dos crentes autênticos, nos corações daqueles que se submeteram a Cristo, em quem e entre os quais Ele está reinando. Você deve estar lembrado de como o apóstolo Paulo usou uma linguagem que relembra a de Pedro. Escrevendo aos crentes de Colossos, ele agradece ao Pai, o qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ora, o reino do Filho do seu amor é o mesmo reino de Deus. É idêntico ao reino dos céus. É esse novo reino do qual todos nós temos chegado a participar. Ou então, em sua epístola aos Filipenses, diz Paulo: pois a nossa pátria está nos céus, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. O que vale dizer? Nossa cidadania está no céu. Estamos nesse mundo, mas obedecemos ao poder vindouro, e sob as suas determinações é que vivemos. Sim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós que reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, e em cujas vidas Ele está reinando e governando neste momento, estamos no reino dos céus. E o reino dos céus está em nós. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Temos-nos tornado em um reino de sacerdotes. Aproxima-se o dia em que os reinos deste mundo haverão de tornar-se de nosso Senhor e do seu Cristo, como está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quando então Jesus reinará por onde quer que o sol percorra, do ocidente ao rebol, da praia à praia, o seu reino será pela eternidade, se prolongará. Somente então é que terá vindo o reino celeste, em sentido total e pleno, quando tudo estiver sujeito ao seu domínio e controle. Satanás e todo o mal serão inteiramente removidos da cena. Haverá então novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, como está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Somente então o reino dos céus
terá assumido seu aspecto físico. O aspecto espiritual e o aspecto material mesclar-se-ão em certo sentido, e tudo ficará debaixo das ordenanças do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, como está em Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Portanto, na passagem que contém as bem-aventuranças, essa é a descrição do crente. Você percebe quão essencialmente diferente é o crente do incrédulo. Isto posto, as indagações vitais que nos convém fazer a nós mesmos são as seguintes: já fazemos parte desse reino? Estamos sendo governados por Cristo? Ele já é o nosso Rei e Senhor? Estamos manifestando as qualidades recomendadas pelo Sermão do Monte em nossas vidas diárias? É nossa grande ambição agir assim? Percebemos que isto é o que se espera de nós? Estamos sendo verdadeiramente abençoados? Somos felizes? Já fomos fartos? Obtivemos a paz? Após havermos examinado juntos essa descrição geral, como é que vemos a nós mesmos? O único homem realmente feliz é aquele que manifesta essas características, por ser deveras abençoado. Trata-se de uma questão simples. Minhas reações imediatas a essas bem-aventuranças anunciam exatamente aquilo que sou. Se porventura sinto que elas são difíceis e demasiadamente severas, se sinto que elas me são adversas, retratando um tipo de vida e um caráter que não aprecio, então devo temer que isso simplesmente significa que não sou um crente. Se eu não quero manifestar essas qualidades, então é que devo estar morto em delitos e pecados. É impossível que eu tenha recebido a vida eterna se assim é a minha atitude. Por outra parte, se eu me sinto indigno, mas ainda assim quero ser conforme dizem essas descrições bíblicas, muito bem. Então, por mais indigno que eu seja, se esse é o meu desejo e ambição, é que a nova vida deve estar pulsando em mim. É que devo ser um filho de Deus. É que devo ser um cidadão do reino dos céus e do querido Filho de Deus. Que cada qual examine a si mesmo.